Nós temos a alegria de receber hoje, na Uniregistral, o Contardo Caligares. Ele é uma pessoa polivalente, uma pessoa erudita, escritor, jornalista, psicanalista. E vai ser muito bom vocês conhecerem um pouquinho melhor. Vocês já leem na Folha de São Paulo, né? Toda semana tem aquele artigo instigante que nos faz pensar. Mas é bom que vocês tenham contato visual com o Contardo. Obrigado, Contardo, de estar aqui. Obrigado eu. Então, conte um pouquinho como é que... Você tem uma vida rica, né, exuberante, aí, aulas com o Piaget, que fazia palestra lá na Suíça, né? Não, era professor mesmo. Professor Era seu, professor né? mesmo. Depois, acabava de se aposentar, mas ainda ensinava. E como é que ele era como pessoa? Piaget, olha, era uma pessoa ótima como professor. Ele não liderava mais pesquisas de campo, mas ele dava cursos ex-cátedra. Então, ele era uma pessoa ótima, era uma pessoa amigável, bem acessível. E Barthes, você também? Barthes, eu tive uma relação realmente de amizade, que durou até a morte dele. Eu conheci ele num congresso de semiótica de Milão, que deve ter sido em 71, talvez, ou 72. E depois me tornei doutorando dele. Então, naquela época, na verdade, eu sou milanês, mas, enfim, eu morava em Genebra, onde eu estudava, terminava a minha segunda graduação e ao mesmo tempo, fazia a minha análise em Paris. Então, vivia no trem. Mas os anos 70 em Paris foram uma época realmente dourada, porque as pessoas cujo ensino dava para realmente seguir de perto, que era Barthes, era Foucault, que na época eu seguia com muita atenção, mas convencido de que não fosse, afinal, o ensino mais importante que eu estava escutando, porque estava me formando como psicanalista, então estava no seminário de Lacan, nas apresentações de pacientes de Lacan e companhia. Mais tarde eu cheguei à conclusão que Foucault talvez fosse a pessoa mais interessante e mais genial de todos eles, o menos estruturalista, por sorte dele, um pensamento muito mais erudito, culto, um extraordinário leitor. Provocante, né? Mas também um historiador. O Brasil, em 68, teve... Era AI-5. O AI-5, né? O ato institucional. E o Zuenir Ventura escreveu aquele livro, né? Em 1968, o ano que não acabou, né? Você começou a vir para o Brasil em 86. Muito mais tarde, exatamente. Na verdade, em 68, eu nem sabia o que era o Brasil. Não, sabia, era Labá, né? Sabia que era lá, na América Latina. Sabia isso. Não falava, provavelmente sim, mastigava algo de espanhol. Depois eu perdi inteiramente quando aprendi português, porque são falsos primos, né? Então, a gente se atrapalha. E o Brasil, o que foi que o trouxe ao Brasil? Escuta, foi realmente, de uma certa forma, uma contingência. Meu primeiro livro, propriamente de psicanálise, foi publicado na França, às edições do Seuil, em 81, que se chamava Hipótese sobre o Fantasma. Na verdade, deveria ser Hipótese sobre a Fantasia, que é um livro clínico, é um livro também duro, hoje em dia duro de ler, eu acho, mas na época era considerado um livro muito legível pela média dos psicanalistas franceses. E então esse livro foi traduzido em espanhol, em português, aí organizaram uma viagem pela Argentina e o Brasil para falar do livro, dar conferências. Eu fui para Buenos Aires, Porto Alegre, que foi o primeiro lugar onde eu cheguei ao Brasil, digamos. E aí tiveram vários fatores. O primeiro é que teve um grupo de psicanalistas gaúchos e paulistas que se juntaram dizendo que eles arcariam com a minha viagem se eu viesse a cada 2 meses, 15 dias, para eles poderem se reanalisar comigo. Isso foi uma proposta interessante. Ao mesmo tempo, naqueles anos, 85, 86, as pessoas que eu dizia antes, na França, que tinham sido importantes para mim como contatos pessoais, amizades, e morreram todos. Morreu Foucault, morreu Barthes, morreu Lacan. E a sensação
que eu tinha era que bom, a França inelutavelmente, né, porque sabe, a cultura é um pêndulo, né, quando um país tem um grande momento, depois tem um refluxo, então, e leva tempo para voltar. Eu tinha a impressão de que aquilo ia se encaminhar para um tempo de repetição que não seria muito interessante e aos poucos fiquei pensando que seria bom vir ao Brasil mesmo. É uma mudança drástica, né? Grande, mas eu não sou um cara, sabe, porque eu vim ao Brasil em 89. Fiquei aqui, na verdade, nunca saí de São Paulo, porque em 94 fui para Nova York. Fiquei 11 anos. Mesmo assim, estando em Nova York, eu voltava a São Paulo cada mês para ver os meus pacientes 8 dias. Passei um ano na Califórnia, ensinando lá, depois em Nova York, comecei a atender em Nova York. Então, em 2004, 2005, achei que era interessante voltar ao Brasil. E voltei. Mas o que eu encontrei no Brasil foram interlocutores que não se deixavam inibir pelo fato de que eu era um cara mais ou menos famoso, que vinha de fora e companhia, certo. Vir de fora me dava um certo verniz. Mas não era um verniz de tipo, tá, nossa reza matutina na tua frente. Não, eram capazes de colocar questões e perguntas que realmente me instigavam. Até porque essas pessoas eram todos clínicos, e clínicos num bom sentido. Quando eles vinham num seminário, não era para mostrar que tinham um uso adequado da linguagem psicanalítica. Não, vinham porque a clínica coloca problemas todos os dias, porque é muito difícil, porque é um trabalho de cão, né, Renato, ser um clínico psicoterapeuta. Sim. Cada dia que acordo, espero acordar dentista, mas não acordo dentista. Porque dentista, eu entendo, eu faço uma coisa e quando está terminado, vejo, e deu certo. Se não deu certo, você volta. Mas é uma coisa crônica, né? Além do mais, é uma coisa que eu constato, vejo. Sim. As mudanças subjetivas são uma coisa sempre muito mais problemática. E a nossa mente é labiríntica, né? Claro. O ideal da cura na medicina, em geral, é levar alguém a voltar para o estado antes da doença. Na psiquiatria, psicoterapia, que seja, ou psicanálise, não. A pessoa vai sair da cura completamente diferente de quando entrou. Você não vai poder retirar a doença como se fosse uma bactéria. Não é assim. Você vai ter que transformar. Lacan dizia que os únicos sujeitos realmente sem esperança de cura eram as pessoas normais. Mas, Contardo, eu estava relendo os seus artigos, eu leio todos os seus artigos, e gostei muito dois recentes que são da Escola Sem Partido. Você fala, vamos parar de brincadeira, porque esse liberou geral de que ninguém ensina ninguém, não precisa mais aprender, é suficiente a rede social, frequentar a rede social. Eu fico muito preocupado com esses jovens, né? Escuta, se chegou ao ponto de que em certos endereços pedagógicos, né, o próprio nome de professor era evitado, né? O professor era um mediador. É uma tragédia você fazer as criancinhas chama de tia, né? Não é tia. Então, mistura todo o sentimento de família. Claro, e também priva, eu devo dizer que priva realmente as crianças e os estudantes do extraordinário prazer de aprender. Eu passei, foi bem antes digamos assim, da minha chegada, pelo menos na educação pública italiana, eu sempre cheguei logo antes de uma reforma, por alguma razão. Essa reforma parecia sempre uma coisa maravilhosa. Eu sempre achei que dava efeitos catastróficos. A verdade foi o quê? Que o colegial apanhou, aqueles 8 anos de latim e 5 anos de grego antigo sumiram, sumiu a filosofia, sumiu tudo, e, na verdade, o nivelamento se deu totalmente para baixo. Sim. Então, a consequência disso não foi que cada um teve aquela riqueza de ensino. Não. A consequência disso é que todos chegam
na faculdade equivalente à cultura de alguém que 20 anos atrás estava saindo do ensino médio. Então, ou quase. Você está sendo otimista, né? Porque sim. Em relação ao Brasil, nós conseguimos universalizar a mediocridade. Não, mas é o que eu acho que aconteceu em todos os lugares. Todos os lugares. O que acontece é que os governos sempre se colocam o problema da educação como um problema central. Na verdade, o que foi realmente feito é muito pequeno ou nada. Nada, porque, primeiro, a qualificação dos professores não melhorou. Deveria ser... Foi uma carreira que foi sendo desprestigiada cada vez mais, né? E hoje eles estão desalentados. Claro, porque já acontece isso, quer dizer, eu numa classe de ensino médio da minha infância ou adolescência que fosse, sempre tinha pelo menos 3 ou 4 pessoas, e dos bons, que pensavam se tornar professores, né? Sim. Hoje não. Hoje não. Não, aquilo seria, você está querendo ser um fracassado na vida. Sim. Né? E o outro artigo que eu reli, eu já tinha lido, mas eu reli, é aquela da confiança, da quebra da confiança, que hoje todos desconfiam de todos, né? Eu havia pressentido, assim, na vida jurídica, de que nós vivemos hipocritamente no Brasil. Nós, por exemplo, raciocinamos à luz do princípio da presunção de boa-fé. Eu tenho que presumir a boa-fé. Em tese. Na prática, você trabalha com a presunção de má-fé. Você está sempre achando que alguém quer tirar uma vantagem, que vão lesá-lo, né? Sim. E é mais ou menos o que você fala da falta de confiança, né? E você citou ali vários autores. É sobretudo o livro de Fukuyama, que foi o seu segundo livro, né? Foi o cara que escreveu um livro que se tornou muito famoso sobre o fim da história. Mas o livro sobre confiança é um livro de análise, ao mesmo tempo cultural e econômica, muito bom. Porque ele mostra como, sabe, a confiança é um ingrediente absolutamente crucial da prosperidade. Sobretudo numa sociedade que não seja totalmente administrada por um Estado centralizador. Sem confiança, tudo se torna extremamente complicado, né? Uma coisa muito interessante nas transações imobiliárias nos Estados Unidos é que existe uma coisa que se chama Title Insurance, o seguro de título, que não é muito cara e que você automaticamente faz sempre, nem se discute, quando você compra um imóvel. O seguro de título é um seguro privado, de qualquer companhia de seguro, sei lá, que analisa a documentação, claro, não até sei lá onde, mas analisa o essencial para dizer, tá, bom, bem, você me dá, sei lá, $600, eu assino um seguro que qualquer pepino futuro sobre esse título, a gente responde. O Brasil continua sendo um país extremamente burocrático. Sim, mas é herança lusa, né? Mas isso é uma herança lusa. Sim, mas no campo do direito, principalmente do processo, nós italianos contribuímos bastante. Bastante mesmo. Como o processo passou a ser mais importante do que o direito substancial. Substancial, né? É verdade. Então, o formalismo é o que impera, procedimentalismo, ritualismo, e nós aceitamos, abraçamos isso com um fervor, né? Mas, Contardo, eu queria recomendar um livro seu para os nossos jovens. Nós estamos falando principalmente com os jovens, que aqueles que têm muitas décadas aí pela frente, porque agora a longevidade é outra conquista, né? E eles precisam, então, ter os olhos abertos. Eu não sei se seria, por exemplo, a Quinta Coluna, que dá para ter uma... Sim, esses são livros de crônicas que são bastante agradáveis de ler, assim, mas se tivesse que recomendar alguma coisa, ainda por cima, como são jovens agora, não seria um livro, seria o seriado. Eu faço um seriado de televisão na HBO, que está na 4ª temporada, que não se deu tão mal. Fomos indicados ao Emmy 3 vezes, então, Opa, maravilha. ao Emmy Internacional. O personagem é um alter ego meu, sim, é um alter ego meu.
E, ele aparece mais de uma vez, né? Na sim. sua obra. Claro, não, ele está sempre presente. Não só na série, mas nos livros também. Tá, sim, nos romances. Mas foi assim, a HBO comprou a personagem. Então, é a condição que eu continuasse escrevendo histórias e aventuras dele. Para mim, eu tenho histórias e aventuras para contar da vida dele até a tumba. Então, e são reais, né? São reais, são todas histórias Você reais. adapta alguma coisa para... Sim, adapto, tudo primeiro para esconder a privacidade, né? Segundo, às vezes, combinando 2 ou 3 coisas de pacientes diferentes, sim, mas com coisas similares, né? Exatamente, mas são todas coisas verdadeiras. A psicanálise tem futuro no Brasil? Escuta, sem dúvida nenhuma. A psicanálise, eu não sou muito purista. Então, a ideia de que a gente precise encontrar alguém com quem falar para tentar entender quem somos um pouco além do que a gente sozinho consegue, essa ideia é tão antiga. Essa ideia está nos filósofos alexandrinos. Então, as pessoas têm necessidade de serem ouvidas. É, né? Uma figura importante na estrutura subjetiva. Sim. Alguém que possa me escutar, que não é a mesma coisa do que o amigo de sempre, não é um parente, é uma pessoa que possa me escutar com isenção. Aparentemente neutra, exatamente. Né? Mas com conteúdo profissional, técnico, com erudição suficiente. Essa figura não vai que bom. Não vai parar de existir. Alguém me disse pouco tempo atrás se não estava preocupado com a robótica, porque ele imagina, essa pessoa não é qualquer uma, a pessoa que dirige realmente a central da USP de robótica. Me disse que ele pensava que realmente daqui a algumas décadas, talvez menos, cada um de nós pudesse mandar fazer um robô que seria o seu parceiro ou a sua parceira ideal. E como eu também pratico terapia de casal, eu disse, e com cada um com o seu parceiro ou parceira ideal, como é que você vai fazer? Eu disse, não, escuta, eu não tenho nada contra, vou receber casais de homem com máquinas, certamente vão ter seus problemas próprios. Só não vai haver 2 robôs, né? Mesmo assim, eu não sei se 2 robôs bem feitos não vão começar a se acusar um ao outro de ser uma máquina, sabe, por exemplo. É verdade. Inteligência artificial, tá aí. Eles crescem. Contardo, gostei muito de conversar com você, tenho certeza de que os jovens também. E depois, quando você recomendou a série, eles vão preferir, mas eu continuo, tem que ler também, viu? Mas é que essa série, carrega muito livro consigo. Sim, tem livros na série que aparecem, tem saber na série. Claro, e que seja um convite, um estímulo a que você depois se aprofunde no livro. Tá certo. Bom, muito obrigado. Obrigado.